Bom dia, irmãos. Mais uma vez estão me ouvindo aí, né? Me assistindo. Sinto sempre privilegiado e agradeço a paciência de vocês de me ouvirem mais uma vez, né? Hoje pela manhã gostaria de continuar um estudo voltado a um tema que eu abordei com os irmãos um tempo atrás, ainda de maneira online. Eu falei com os irmãos em 2 ou 3 oportunidades sobre a estratégia de Satanás. Esse estudo ele é baseado naquele livro conhecido, chamado A Estratégia de Satanás, e acho que tem uma cópia aí na biblioteca da igreja, depois os irmãos podem conferir. Né? Nessas oportunidades que eu tive de compartilhar com os irmãos esse estudo, nós falamos sobre o fato de Satanás, ou estudamos o ataque de Satanás a Eva no Jardim do Éden, quando Satanás usa a sua estratégia ali para conduzir Eva e também Adão ao pecado. E depois também nós falamos sobre o ataque que Satanás fez a Davi, o rei Davi. E quando Davi deveria ter ido para a guerra e não foi, e ficou em casa ocioso, né, sem fazer nada. Então Satanás aproveitou essa oportunidade para fazer Davi pecar, adulterar contra Batseba, né? A gente abordou isso nessas oportunidades. Se não me engano foram 3 oportunidades ou 4 talvez. Mas quero continuar pensando nesse assunto, a estratégia de Satanás, e gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro do profeta Zacarias. Zacarias capítulo 3. Então se você tem a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no livro de Zacarias, o profeta Zacarias, capítulo 3. No nosso estudo nós estamos abordando 4 elementos. Então enquanto você está abrindo aí em Zacarias capítulo 3, livro do profeta Zacarias capítulo 3, eu vou revisar os 4 elementos que fazem parte do nosso estudo. Primeiro, quando nós vamos estudar aqui esse capítulo 3 de Zacarias, a gente vai em busca do alvo de Satanás. Esse é o primeiro elemento. Qual foi o alvo que Satanás tinha quando tentou, aqui nós vamos ver, o sumo sacerdote Josué? O segundo elemento é a arma de Satanás. Qual arma o diabo se utiliza para tentar Josué ao pecado? Terceiro elemento, o propósito de Satanás. Qual que é o propósito do diabo em nos tentar para o pecado o sacerdote Josué? Então veja, tem o alvo, a arma, o propósito de Satanás, mas o quarto e último elemento que nós vamos estudar é a defesa. Qual é a defesa que Deus providenciou para Josué? Qual a defesa que Deus providenciou para nós quando nós somos tentados pelo diabo? Então tem o alvo de Satanás, a arma, o propósito do diabo e também a defesa que Deus nos dá. Lembre-se desses 4 elementos, nós vamos estudá-los hoje de manhã. Então deixe sua Bíblia aberta aí em Zacarias capítulo 3, mas antes vamos orar. Deus, abre o nosso coração, nossa mente, para ouvir as verdades do Evangelho, as verdades da Tua Palavra, tão preciosas para nós, que sofremos ataques do diabo, Deus. Que o Senhor possa reprimir tudo que está acontecendo nas regiões celestes e podem acabar impedindo a gente de compreender esse estudo, Pai. Fala conosco através de compreender como o diabo está atacando Josué e para a gente poder aprender a se defender desses ataques, Deus. Que a gente não se torne crentes fracassados porque a gente cai constantemente no pecado. É claro, Deus, eu creio que a gente não perde a salvação, mas mais triste do que perder a salvação, Deus, talvez seja ser salvo, mas ser um crente infrutífero. Um crente que não frutifica, que não dá bons frutos, um crente que vive uma vida fracassada, Pai. Eu creio que compreendendo a estratégia de Satanás, compreendendo a defesa que o Senhor nos dá, nós podemos nos apropriar dela na luta contra o diabo, Pai. Nos ajude, abra mais uma vez, eu te peço, nosso coração,
nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos supor, irmãos, que Satanás ele saiu vitorioso numa batalha contra um crente. Suponhamos que por meio das suas estratégias, por meio dos seus ataques, Satanás conseguiu levar um crente a cometer o pecado. O que acontece agora? Satanás ele levou um crente para pecar, esse crente pecou. O que acontece agora? Geralmente a gente pensa que Satanás abandona esse crente que cometeu o pecado e ele deixa a pessoa lá sofrendo as consequências do seu próprio pecado. Ele atingiu o alvo, então ele parte para outro crente para tentar levar esse outro crente a pecar. Mas, de fato, irmãos, não é isso que acontece, ou pelo menos não é isso que parece acontecer. O diabo ele tem uma estratégia que pode levar esse crente que cometeu o pecado a se tornar um crente ainda mais desobediente e ainda mais derrotado. Duplamente derrotado. Olha só, Zacarias capítulo 3, vamos fazer a leitura a partir do verso 1 até o verso 7. Zacarias 3, 1 a 7. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito como que se passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-no com roupas. E o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Preste bem atenção nesta cena. Veja comigo o alvo de Satanás. O alvo de Satanás, ao atacar o sacerdote Josué, foi seu coração, foi a sua consciência. O alvo de Satanás, muitas vezes, é atacar o nosso coração, a nossa consciência. Esta cena se encontra no céu. O ambiente parece ser um ambiente de um tribunal. Deus é o juiz. Josué, o sumo sacerdote, é o réu. Satanás, o promotor, tentando provar a culpa de Josué. E Satanás parece ter razão em acusar Josué, porque Josué é descrito aqui no verso 3 como trajando roupas sujas. E nós sabemos que o sumo sacerdote deveria sempre usar roupas limpas. Satanás parece ter razão quando está acusando Josué. Essa visão que Zacarias teve foi no momento em que o povo de Israel estava vivendo no pecado. Eles haviam voltado do cativeiro da Babilônia pela bondosa mão de Deus, mas pouquíssimo tempo depois, eles haviam se esquecido de tudo, da bondade de Deus. Eles voltaram a pecar. Os seus pecados são relatados nos livros de Esdras, Neemias, também relatados nas profecias de Ageu, Zacarias, Malaquias. Veja só, deixa eu dar alguns exemplos desses pecados que o povo voltou a cometer. Primeiro, os homens judeus estavam se divorciando das suas mulheres para se casar com as mulheres dos povos, as mulheres pagãs. Os comerciantes, outro pecado que eles estavam cometendo, os comerciantes estavam sobrecarregando os seus irmãos com juros, impostos exagerados. Até mesmo, irmãos, os sacerdotes estavam roubando Deus. Malaquias fala sobre isso, né? Estavam roubando Deus, se apossando, tomando posse das melhores partes do sacrifício que eram oferecidos pelo povo.
Isso explica, irmãos, o simbolismo de Josué aqui, no capítulo 3, verso 3, ser encontrado diante de Deus com roupas sujas. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele é o representante do povo. E sendo representante do povo, Josué estava diante de Deus, sujo com o pecado do povo, contaminado pelos seus próprios pecados. O povo estava pecando, Josué, seu representante, estava sendo descrito como uma pessoa cheia de pecados. Irmãos, Satanás sabia disso. E Satanás, sabendo disso, vai diante de Deus para se opor ao povo e a Josué, para acusar o povo. É possível a gente imaginar o argumento de Satanás. Ele diria assim mais ou menos, né? Já observou Deus, os seus servos, o povo de Israel? Já viu como esse povo é rebelde e desobediente? O Senhor castigou eles na Babilônia, na esperança de que eles aprendessem a obedecer ao Senhor. Mas olha só, eles retornaram para a terra pela tua bondade, mas lá estão eles, olha só, desobedecendo novamente. Deus, o Senhor é um Deus santo. Israel deveria ser também um povo santo. O Senhor não vai julgar os israelitas. Se o Senhor não julgar os israelitas, o Senhor vai estar agindo contra a sua própria santidade, contra a sua própria natureza, contra a sua própria lei. Israel, Deus, com certeza é culpado. Dá para ouvir a voz de Satanás acusando o povo? Qual você acha que foi o sentimento do sacerdote? De se encontrar diante de Deus, o Deus Santo, o Deus que é descrito em 1 João como luz, aquela luz que a gente nem consegue olhar diretamente. Imagina um homem totalmente sujo, sendo iluminado por um holofote extremamente forte, em que todas as impurezas são reveladas. Qual será que foi o sentimento de Josué? Qual será que foi o sentimento de Josué estando diante do Deus Santo, sendo acusado por Satanás? Irmãos, com certeza, seu coração estava quebrado, a sua consciência estava sendo esmagada. Que defesa ele tinha diante de Deus? Que argumentos, que palavras, que raciocínio, que lógica seriam capazes de defender este homem nesse momento de acusação? Quando nós, meus irmãos, desobedecemos a Deus e pecamos, Satanás vem para desferir o golpe final. Ele vem atacar o nosso coração. Ele vem atacar a nossa consciência. Ah, você é mesmo cristão? Satanás zomba. Ah, você não é grande coisa, não. Você até pode ir para a igreja. Você até pode ler sua Bíblia, pode tentar servir a Deus na igreja. Mas veja só o que você fez. Se os seus amigos da igreja soubessem que tipo de pessoa você realmente é, com certeza eles vão te expulsar da igreja o mais rápido possível. Veja como Satanás é ardiloso. Veja como Satanás é sutil e impiedoso. Antes de pecar, Satanás está lá, ó. Vai lá. Ele está sussurrando nos nossos ouvidos. Vai logo, dá um jeito nisso, peca. Sente esse prazer maravilhoso. E depois que a gente peca, ele vira para o outro lado e ele diz: ah, você pecou, né? Ele aponta o dedo, ele grita: você nunca mais vai sair desse pecado. Com certeza, irmãos, na sua experiência cristã, você já ouviu essa voz de Satanás. Você já ouviu, né, entre aspas. Eu estou dizendo ouvir entre aspas aqui. Você já se sentiu no coração esmagado, já sentiu a sua consciência pesada. Esse tipo de acusação é suficiente, irmãos, para levar alguns crentes a desistirem da fé, a abandonarem Deus, a abandonarem a igreja. Esse tipo de acusação é suficiente para levar o melhor crente a viver totalmente desesperado. Satanás está atacando nossos corações, nossa consciência. É este o seu alvo. Mas deixe eu mostrar para os irmãos qual que é a arma que Satanás usa. A arma de Satanás para atacar nosso coração e nossa mente são justamente as acusações. A arma de Satanás, em segundo lugar, é a acusação. Em Apocalipse, capítulo 12, verso 10, Satanás ele é descrito como o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite
diante do nosso Deus. Satanás é descrito em Apocalipse 12, 10 como o acusador, aquele que está diante de Deus dia e noite, acusando os crentes. Uma coisa que Satanás sabe fazer bem, irmãos, é acusar. Ele poderia, no episódio que Abraão pecou, ele poderia ter ido diante de Deus e dito assim: tá vendo o que Abraão acabou de fazer? Ele mentiu com respeito à sua esposa. Ou talvez ele foi diante de Deus e disse: o Senhor está vendo o que Davi fez? Ele cometeu adultério com a esposa do vizinho. Ele matou o marido dela. Ele precisa ser julgado, Deus. Está ouvindo, Deus? Está conseguindo ouvir? Pedro está praguejando, blasfemando. Pedro negou teu filho Jesus 3 vezes. O Senhor não vai permitir ele sair dessa não, vai. Está vendo, Deus? Está vendo que... E daí você pode incluir o seu nome aí. Está vendo o que Flávio? Está vendo o que Flávio fez? E daí você pode se lembrar do seu pecado. Satanás sabe acusar os crentes, irmãos, diante de Deus. Ele sabe fazer com que o nosso coração, depois do pecado, se sinta quebrado, se sinta esmagado. Mas a gente precisa também aprender, irmãos, a diferenciar duas coisas. A gente tem que aprender a diferenciar a acusação de Satanás da persuasão do Espírito Santo no nosso coração e na nossa consciência. Muitas vezes a voz que a gente ouve não é a voz da acusação do diabo, mas é a voz da persuasão do Espírito. Quando você peca, muitas vezes o seu coração ele é quebrado porque você sabe que pecou. O Espírito Santo está dizendo: se arrepende, se arrepende. Outras vezes, quando a gente ensurdece os ouvidos para a voz do Espírito, Satanás vem para acusar nosso coração. Tá vendo? Você não vai conseguir sair dessa, não. A gente tem que aprender a diferenciar a persuasão do Espírito da acusação de Satanás. E Paulo ele parece fazer essa distinção. Ele parece fazer essa diferença de consciência pesada, de coração quebrado. Ele diz em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então veja, tem a tristeza de Deus que produz arrependimento. Deus muitas vezes nos faz tristes por causa do pecado, para que a gente possa se voltar até Ele e dizer: Senhor, me perdoa. Mas ao mesmo tempo tem aquela tristeza que a gente sente quando peca, que não nos leva para Deus, nos afasta de Deus. Essa é a tristeza do mundo. Esta não produz arrependimento, produz morte, conforme Paulo diz. Então, um sentimento de culpa e de vergonha pode ser uma coisa boa, se esse sentimento vem do Espírito Santo, mas por outro lado, se a gente der ouvido ao diabo nesse sentimento, nós vamos sentir remorso, e esse remorso vai nos levar à derrota. Quando o Espírito de Deus nos convence, ele sempre usa a palavra de Deus. Ele sempre usa o amor. Ele quer nos levar de volta para a comunhão de Deus, com Deus. Quando Satanás nos acusa, ele usa os nossos pecados esfregando eles na nossa cara, de maneira odiosa. Ele quer nos fazer sentir desamparado, desesperado. Lembra de Judas? Quando ele pecou? Quando ele traiu Jesus? Quando ele entregou Jesus? Judas deu ouvidos às acusações do diabo. Quando ele pecou, ele foi se enforcar. Por outro lado, Pedro, quando pecou, negando Jesus 3 vezes, ele sentiu o pesar do seu erro, mas ele refez a sua comunhão com Deus. E eu pergunto para você, nessa manhã, quando você peca, o que você faz? Você se afasta de Deus, você se afasta da comunhão, você fica lamentando o seu pecado, remoendo o seu pecado, dizendo que Deus não vai te aceitar, você se afasta da comunhão com os irmãos, porque você não quer que ninguém descubra o seu erro, descubra o seu pecado. Ou você simplesmente vai até Deus, mesmo sujo, mesmo cheio de pecados, e clama aos pés de Cristo: me perdoe. Você se aproxima de outras pessoas
pedindo ajuda, ou sabendo que mesmo que ela descubra os seus pecados, você vai confessar, você vai abrir seu coração e pedir, me ajude em oração. Quando você dá ouvidos às acusações do diabo, irmãos, talvez todas as acusações dele sejam verdadeiras. Você vai ser propenso ao desespero, a se tornar a uma paralisia espiritual. Você vai pensar, a minha situação é desesperadora. Talvez você pense, eu fui longe demais, Deus nunca mais vai me aceitar. Quando você tem esse tipo de sentimento, de desamparo, de desespero, pode ser certeza. Não é tristeza segundo o Espírito, é tristeza segundo o mundo. Satanás está te acusando. Lembre-se, Satanás tem como alvo atingir nosso coração, nossa consciência, e a sua arma são as acusações quando nós pecamos. Mas deixe-me falar um pouquinho sobre o propósito e a defesa. O propósito de Satanás ao acusar nossa consciência, nosso coração, mas também a defesa que Deus providenciou para nós. Mas antes disso, deixa eu refletir um pouquinho com os irmãos. Talvez essa seja a maior arma de Satanás contra aqueles crentes que têm a sua consciência sensível, aqueles crentes que são mais emocionais. Esses crentes são tentados constantemente ao desespero diante das acusações de Satanás por causa dos seus pecados. É possível, meu irmão, minha irmã, que esse seja o seu caso. É possível que você está pecando e ao invés de correr para Deus e pedir perdão, você está se retraindo. Você está fugindo de Deus. Você está vivendo em desespero. Você acha que não tem mais solução, Deus não pode perdoar esse pecado que você cometeu. Você acha que não há mais perdão. Você permanece então uma pessoa isolada, inerte, infrutífera. Cuidado, Satanás está vencendo a batalha assim. Se você se retrai, se você dá ouvidos às acusações dele e se afasta, você nunca vai obter perdão, você nunca vai vencer a batalha. Se lembra de que Deus, o nosso Deus, é um Deus de graça. Ele sempre vai receber você caso você esteja arrependido do seu pecado. Sempre que você confessa o seu pecado, Ele é fiel para lhe receber. Não deixe que a tristeza, segundo o mundo, produza em você morte, mas permita que a tristeza, segundo Deus, produza em você vida, arrependimento, e você seja salvo, liberto do seu pecado. Vamos ver em terceiro lugar, então, irmãos, o propósito de Satanás. Quando nos acusa diante de Deus, quando nos acusa a nossa consciência, o nosso coração, Satanás tem como propósito denunciar a gente através da palavra de Deus. Satanás, ele quer que você se sinta culpado. Ele quer que você experimente o remorso, mas ele não quer que você experimente o verdadeiro arrependimento. Ele quer continuar te acusando para que você passe a focalizar em si mesmo e no seu pecado. Ele sabe que se você olhar para Cristo em fé, você vai se arrepender. Você vai confessar seus pecados. Você vai ter sua comunhão restaurada. E é por isso que ele quer, então, te acusar. Ele quer te fazer sentir culpado. Ele vai te colocar debaixo de denúncias e acusações após acusações. Cada vez ele vai te afastar mais de Deus. Cada vez ele vai te afastar mais do Senhor. Ele sabe que quando você é convicto pelo Espírito Santo, isso vai te aproximar cada vez mais de Deus. O diabo quer te fazer sentir culpado. Deus quer que você saiba que está perdoado. Satanás sabe que se aqueles crentes que vivem debaixo de uma negra nuvem de culpa não podem ser testemunhas eficazes de Cristo. Ele sabe que tais pessoas não podem servir ao Senhor com poder e bênçãos. É por isso, irmãos, que Satanás traz sobre nós culpa e tristeza excessiva. Através dessas acusações, através, irmãos, até mesmo de pregações, exortações severas, extremadas, seja de um irmão
que está ali acusando, dizendo para você, você é crente e faz isso? Ih, crente na minha época não fazia isso não. Satanás usa isso para trazer sobre você remorso, para trazer sobre você depressão, tristeza, desespero e derrota. Quantas pessoas, quantos crentes já tentaram tirar a própria vida para serem libertos desse sentimento de culpa, para fugir das acusações de Satanás? Irmãos, os crentes de Corinto são aconselhados por Paulo a receber um crente que foi disciplinado de volta na comunhão dos salvos, de volta na igreja, porque ele havia se arrependido. Paulo está dizendo em 2 Coríntios capítulo 7, capítulo 2, verso 7 e 8, verso 11 também, que esse crente que estava sendo excluído da comunhão com outros crentes, ele deveria ser recebido de volta porque ele se arrependeu. Porque se eles permanecessem isolados, ele seria consumido pela tristeza. Paulo diz, olha só, vocês devem, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. E ele diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Irmãos, Satanás está nos tentando, Satanás está nos acusando, e através da palavra de Deus, através das verdades das Escrituras, seja por pregação severa, por acusações de outras pessoas, nós estamos fracassando em não ir até Deus pedir perdão. Satanás conhece a Bíblia. Ele sabe muito bem o que é certo, o que é errado. Ele sabe os nossos pecados. E ele vai usar a Bíblia para nos acusar constantemente diante de Deus. Satanás está nos denunciando, nos acusando diante de Deus através da própria palavra de Deus. Mas, por último, deixa eu mostrar para os irmãos a defesa que Deus providenciou para nós. Graças a Deus pela sua defesa. A nossa defesa é Jesus, o Filho de Deus, que intercede por nós como um advogado. O Filho de Deus, como nosso advogado, é a nossa defesa. Enquanto Satanás está ao nosso lado, nos acusando e resistindo a nós, Jesus está do lado de Deus, intercedendo por nós. João fala sobre isso em 1 João capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Satanás está lá como promotor. Está vendo, Deus? Olha o que Flávio está fazendo. Mas Jesus está lá do lado de Deus, advogando em nosso favor. Nós temos um advogado que nunca perdeu uma causa sequer. Será, irmãos, que Deus faz vistas grossas ao nosso pecado? Será que Deus fez vistas grossas ao pecado de Josué? Eu acho que não. Creio que não. Claro que não. Deus nunca defende os pecados dos seus filhos, mas Deus sempre defende os seus filhos. Nós só podemos obter perdão dos nossos pecados porque o nosso advogado, ele também é o nosso substituto. Cristo pagou o preço do nosso pecado. É por isso que a gente não precisa mais se sentir culpado quando pecamos. Porque quando a gente vai diante de Deus, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. É por isso, irmãos, que é interessante pensar que Jesus foi levado aos céus depois da sua morte e ressurreição, ainda com as suas feridas, o seu lado traspassado, as suas mãos furadas. Veja, Jesus não foi levado com as cicatrizes, né? Tem a cicatriz aqui de uma ferida, a cicatriz aqui de outra, tem a cicatriz aqui. Não, Jesus foi levado ainda com as suas feridas abertas, para sempre nos lembrar de que Ele pagou o preço do nosso pecado. O texto bem conhecido de João, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando você peca, você pode ir até Deus, porque Jesus está lá, advogando
seu favor. Ele vai dizer: Deus, eu paguei o pecado dele. A punição que Flávio merecia pelo seu pecado, eu levei sobre o meu corpo. Nós não precisamos sentir o peso do pecado mais. Basta levarmos em oração, em confissão, até Deus. Veja só os estágios da experiência de Josué aqui em Zacarias capítulo 3. Primeiro, Josué experimentou resistência de Satanás. O acusador, ele anuncia os pecados de Josué junto ao trono de Deus. Ele reclama que Deus o julgue. Olha só, verso 1. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita para se lhe opor. Satanás está opondo diante de Deus, se opondo a Josué diante de Deus. Depois, Satanás foi repreendido, ouviu a repreensão do próprio Deus. Olha só o verso 2. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Veja, a repreensão de Deus ao diabo está baseada na graça de Deus para com o seu povo. Eu escolhi Israel, independente de se eles são bons ou ruins. Eu escolhi a Israel. Irmãos, o nosso relacionamento diante de Deus não se baseia na lei, não se baseia naquilo que nós podemos fazer, se baseia na graça de Deus. Deus olha para nós e nos trata com um favor imerecido. Ele sabe que a gente merece a punição do pecado, mas ainda assim Ele castiga Jesus como nosso substituto. Então, depois de ser acusado, depois de ter Satanás ser repreendido, por fim, Josué experimenta a restauração. Olha só no verso 3. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Josué foi restaurado pela graça de Deus. Deus não pôs Josué no purgatório, né? Deus não pôs Josué na condicional. Olha, Josué, você vai ter liberdade condicional agora. Você vai ficar andando por aí, com uma pulseira eletrônica no pé, e 8 horas da noite você tem que estar de volta aqui para passar a noite na cadeia. Não! Deus diz: tira a veste suja, põe a veste limpa. Você está perdoado, Josué. Interessante como Deus trata a gente, né? Como Deus nos purifica, como Deus nos restaura imediatamente. Deus, ele não faz assim: olha, Flávio, você confessou o seu pecado, eu vou perdoar você, mas eu só vou perdoar você depois que você subir a escadaria de joelhos. Eu só vou perdoar você depois que você fazer 700 orações e der R$200 de esmola. Eu só vou perdoar você depois que você continuar mais frequente no culto. Não, Deus perdoa, irmãos. Veja, Ele restaura imediatamente nossa comunhão. A resistência, a repreensão, mas a restauração, são esses os estágios da experiência de confissão do pecado. A comunhão é plenamente restaurada. Satanás vai te acusar, irmão, mas não dê ouvidos a ele. Volte-se pela fé para Jesus Cristo, o seu advogado. Confesse o seu pecado a Deus. Dependa do que diz a palavra de Deus, não daquilo que você está sentindo. Talvez você ora e não se sente perdoado, mas se a Bíblia diz que você foi perdoado, você foi perdoado. Se você não se sente perdoado, Satanás está tentando te acusar. Descanse na graça de Deus. Deus nunca vai te abandonar. Pecado na nossa vida, pecado não confessado, é uma grande oportunidade para Satanás nos acusar diante de Deus. Aqueles pecados que nós cometemos rotineiramente, dia a dia, o mesmo pecado, a mesma mentira, esses são ótimas oportunidades para Satanás nos acusar. Quanto mais ele nos acusa, mais o pecado se torna maior aos nossos olhos e mais desesperados nós ficamos. Nós passamos a experimentar então um sentimento de culpa, de condenação, e isso nos leva para longe de Deus. A culpa na mão de Satanás
é transformada numa arma terrível que destrói nossa alegria, tira a nossa paz, nos afasta da comunhão com Deus. Assim nossas esperanças se desfazem e nós somos engolidos pelo desespero. Não dê ouvidos ao diabo. Em vez disso, ouça a voz de Deus. Abra a palavra, creia, confie naquilo que Deus diz. Descanse na certeza de que o seu advogado está no céu, aguardando para te perdoar e te restaurar. Quando você demora de admitir o seu pecado e de confessar o seu pecado, você está dando a Satanás oportunidade para prejudicar a sua vida ainda mais. Lembre-se da advertência de Provérbios capítulo 28, verso 13. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Que você está encobrindo o seu pecado, você não vai prosperar. Mas se você confessa e deixa, você vai receber a misericórdia de Deus. Irmãos, o desafio para nós hoje pela manhã é para que a gente possa abandonar qualquer pecado que está dando Satanás a oportunidade para nos acusar diante de Deus. Qual é o pecado na sua vida? É a mentira? É a fofoca? São as palavras ofensivas que você profere para o seu marido? São as palavras ofensivas que você profere para a sua esposa? São as palavras ofensivas que você profere para os seus irmãos aí na igreja? Você está acusando os seus irmãos ao invés de ajudar eles. Qual é o pecado no seu coração? Orgulho? Qual é o pecado dentro da sua vida que você precisa abandonar? Qual o pecado Satanás está usando para lhe acusar diante de Deus? Agora, o encorajamento é para aqueles crentes que estão desesperados, estão totalmente desamparados por causa dos pecados. Você tem cometido pecados e você está sem chão, poderíamos dizer assim. Você não cresce na vida cristã, você fica triste quando você erra, quando você peca, você sente aquela tristeza de, puxa, não quero ir para a igreja hoje, eu pequei de novo. Puxa, não quero ler a Bíblia hoje, estou tão desamparado, tão triste por causa do pecado que eu cometi. O encorajamento, irmãos, para essas pessoas, para vocês que estão se sentindo assim, é que Deus te perdoa. Deus te perdoa por qualquer pecado. Deus te perdoa pelo pecado que você julga ser o maior pecado, o mais terrível do mundo. Deus te perdoa pelo pecado que você cometeu ontem, anteontem e hoje. Você cometeu o mesmo pecado anteontem, ontem e hoje, Deus vai te perdoar. Não importa. Foi assim com Josué. É assim conosco. O encorajamento para vocês, para nós que vivemos pecados constantes, é que Deus nos trata não por aquilo que nós somos, não pela nossa capacidade de vencer o pecado, não pela nossa capacidade de ser crentes melhores, mas Deus nos trata pela graça. Deus nos enxerga antes de nos ver, Ele vê Jesus Cristo na nossa vida. Isso é o importante, isso é graça. Deus nos enxerga pelo que Cristo fez por nós, não no que nós conseguimos fazer por Ele. Graça. Então você não precisa se sentir culpado, desesperado, melhor dizendo. Se sinta culpado sim quando você peca, mas corra a Cristo. Não se desespere ao ponto de se afastar de Deus. Você não precisa viver com esse peso na consciência de ter cometido um pecado no passado e agora está com o coração pesado. Vá até Cristo, vá até Deus. Ele te perdoará na sua graça. Corra o mais rápido possível para Deus em arrependimento. João disse duas coisas interessantes na sua primeira epístola, na sua primeira carta. Ele disse assim: se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. E ele disse também: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Lembre-se disso. Lembre-se dessas duas coisas. Ó Pai, ajude-nos a vencer o diabo nas suas acusações ao nosso coração.
que possamos correr para Jesus Cristo, nosso advogado, que é também nosso substituto. Que não vivamos em desespero quando pecamos, mas percebamos a graça do Senhor em sempre nos perdoar. É o que te pedimos no nome do nosso advogado, o Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tenham uma ótima tarde e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade.